Eu tô de 24 semanas, é o Uhum. meu segundo filho. O meu primeiro filho tem 13 anos, no Uhum. caso, o segundo vai nascer próximo aos 14 anos dele. Uhum. Tive uma gestação, a primeira gestação foi bem complicada, eu tinha 18 anos, era bem novinha. Tive um parto de 36 semanas, um tanto quanto complicado, eu tive uma parada cardíaca, a pressão, o neném já tinha coroado, e aí eles usaram até o fórceps na Uhum. época, né? Eu tive uma parada e o neném já tinha coroado e não tinha como fazer a cesariana. Então, quando eu acordei, eu tava com tudo roxo, a barriga, eu tava machucada, enfim, foi bem complicado. Antes disso, a minha bolsa não estourou, né? Então, o Uhum. médico estourou a bolsa na época. Uhum. Ele não. E aí eu já conversei com a minha obstetra. Ela falou, Maria, você não precisa se preocupar em relação a esse segundo parto. Pode ser que seja mais natural. Mas eu ainda sinto uma certa insegurança. Eu queria o parto normal, mas eu Uhum. tenho muito medo que aconteça a mesma. Ah, tá, sou diabética tipo 2 também. Uhum. Eu descobri a minha diabetes foi na gestação do meu primeiro filho, porque o médico falou, sua placenta é muito grande e o seu bebê de 36 semanas também é um bebê grande, nasceu com 3,750. Uhum. Eu sofri bastante. Então, acontece da parada cardíaca, na verdade tive duas, não foi uma. Foi duas, então isso me assusta muito para ter um parto normal de novo. Aí, Tá, se a pergunta posso é o perguntar? medo. A pergunta é? Se o fato de eu ser diabética e ter o nenê já ter uma gestação prematura, assim, prematura em termos, de 36 semanas não é tão prematuro, Uhum. mas pode acontecer de novo, porque o corpo da gente tem memória, mas e o Uhum. medo Entendi. ainda continua. Tá. Eu entendi. Posso te fazer algumas perguntas? Por favor. Em primeiro lugar, de onde você é que tá claro ainda aí? Aqui hoje já tá escuro. Aqui eu sou de Rondônia, de Paraná. Ah, entendi. Ainda tá claro. Que aqui já tá Claro. escuro. Bom, segunda pergunta. Você teve um parto normal, como você falou, né? É, Sim. no parto, o que que você lembra que teve intervenções? Teve alguma intervenção no parto? Ou foi um parto Só totalmente... ele aplicou medicação para amadurecer o pulmão do neném. Só o Isso que ele fez. antes do parto em si, ali no trabalho de parto, né? Sim, só eu entrei em internação numa segunda-feira. Só fui ganhar ele na quinta-feira. Aham. Eu sofri esse tempo todo. Hum. Ele sabia que era um nenê grande. Eu era magrinho. Então, ele não quis fazer a Tá, mas calma. cesariana. Vamos por partes. Vamos por partes, porque o peso do bebê que falou, tá travando um pouco a sua Oi, câmera. cortou. Vamos. Deixa eu tentar ir mais perto do. Vamos lá. Como que ele chama? 13. Então, mas como ele chama? Como é o nome dele? Ai, desculpa, cortou. Não te ouvi, doutor. Tá, como é o nome do seu filho de 13 anos? Juan. Juan. Então, vamos corrigir algumas coisas. Primeiro que o Juan não era grande, o Juan era médio, tá? O bebê, Tipo, bebê grande para diabético é acima de 4,5 kg, tá? Então, ele era um bebê tamanho médio, não era grande. Então, mas o que eu gostaria de saber é se teve intervenção no seu parto. É, ah, perguntar. Uma você já me falou que teve, que precisou romper a bolsa, então isso é uma intervenção. Então, teve a miniotomia, assim. teve uso de Uhum. ocitocina no parto. Não, Você estava com soro no braço, pendurado, na veia? tava. Então, provavelmente tinha ocitocina, né? Eu não lembro. Não lembro. A outra pergunta é, você tomou anestesia? Não, Aquela que dá nas costas, na coluna? não tomei. Tá. Teve alguma medicação na veia para simular como se fosse uma anestesia? Alguma medicação para dor? Também não. Também não. Tá. Sobre a parada cardíaca que você falou, como que foi que te descreveram depois? O seu coração aumentou,
Ação cardíaca ou você apenas desmaiou? Como é que foi? Segundo o que me passaram, né, foi no hospital, foi no SUS na época, a minha pressão começou a cair muito antes do parto. Cair. Eu entrei na sala, a minha pressão, eu me lembro, estava 6/4, que ele comentou. Certo. Eu estava esgotada. Então, mesmo assim, vamos continuar o parto normal. Certo. Daí em diante, eu não me lembro mais nada. Entendi, mas e depois? Eles fizeram um ressuscitamento com o aparelho depois que o neném nasceu. Precisou fazer a reanimação cardíaca em você, então? Precisou. Tá. Então vamos lá. Bom, primeiro lugar, assim, só para primeiro eu responder geral para todo mundo, que é extremamente raro uma pessoa ter uma parada cardíaca na hora do parto, tá? Para você ter uma ideia, desde o ano 2001, foi o primeiro ano que eu comecei a lidar com parto na minha vida, faz 19 anos, você é a primeira pessoa que me conta uma história de ter parada cardíaca no parto. Então é muitíssimo raro. Então, para acalmar as outras pessoas de que isso não é uma coisa que acontece com frequência, tá? Nunca tinha ouvido ninguém contar uma história dessa. Segundo lugar, o fato de você ter uma parada cardíaca no parto não quer dizer que você vai ter de novo agora, porque tem várias condições daquele parto, várias engrenagens daquele momento que aconteceram naquele momento, né? Então, você fica aí, hora de espera, aí junta ansiedade, junta desconhecimento, junta sua pressão baixa, eu não sei se te deixaram em jejum muito tempo ou não sei se colocaram ocitocina. Então, não é o fato do bebê sair pela vagina ou sair pela barriga que determinou uma parada cardíaca, e sim o conjunto das coisas, né? Até porque parada cardíaca em cesárea, aí isso eu já te falo que eu vi várias. Aí não é raro, aí é comum, né? É muito mais comum uma parada cardíaca numa cesárea, porque tem anestesia, tem a perda de sangue, que é o dobro da perda de sangue do parto normal, né? Então, assim, parada cardíaca na cesárea, não que seja super comum, tá, gente? Não fique com medo disso também, tá? Mas ela é muito mais comum, eu devo ter visto pelo menos umas 10 vezes na minha vida já uma parada cardíaca em cesárea. Agora, parada cardíaca em parto normal, eu nunca tinha visto, né? Então, pode ser por fato de ser diabética e por eles terem me deixado muito tempo sem comer, esperando o parto, porque eles me deixaram sem comer muito tempo. Com certeza. Muito tempo. Com certeza. E eles não fizeram o teste glicêmico, nada, porque na época eu não sabia, eu tinha 18 anos, não fazia nem ideia que eu tinha diabetes, nada. Não, com certeza sim, porque então o que eu sempre recomendo, não só para você, para todo mundo, que procure um parto humanizado. Por quê? O parto humanizado é um método diferente, tá? Não é o que determina um parto ser humanizado, não é se o bebê vai sair pela vagina ou pela barriga, até porque mesmo que ele saia pela barriga numa cesárea, se tiver uma indicação precisa, está dentro do parto humanizado. Tá? O parto humanizado é uma metodologia, uma maneira de entender o parto, tá? Onde a pessoa não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar falta de informações, vai ter autonomia, liberdade nos seus movimentos todos, liberdade nas suas escolhas. Se precisar tomar anestesia, vai tomar anestesia. Se precisar de alguma ajuda no parto, seja um vácuo extrator ou um fórceps e for indicado, ótimo. Se precisar de uma cesárea, vai ser feita a cesárea. Isso é parto humanizado, né? Os critérios que você me falou, por exemplo, uma mãe cansada não seria um motivo para cesárea, porque a cesárea vai piorar mais ainda a recuperação dessa mãe, né? O bebê em tamanho médio, né? Se fosse acima de 5 quilos, está indicado uma cesárea. Mas quando um bebê tem tamanho médio, não tem por que pensar numa cesárea por causa disso, né? Tanto que nasceu, no final das contas, nasceu de parto normal, senão não teria nascido. Sim. Então, diabetes menos ainda, que a diabetes, se você já tem uma diabetes crônica, né? A dificuldade de cicatrização na cesárea é muito maior do que se tiver um parto sem nenhum tipo de corte, né? E dentro do parto humanizado não tem corte, porque não faz o corte na vagina. Então não tem episiotomia, né? Então, a grande questão é a busca por um parto humanizado. Lógico, num lugar, numa cidade onde você já tenha um acesso bom, por exemplo, as mulheres que moram em BH e vão ter um parto pelo SUS, lá é só elas irem para Sofia Feldman que lá elas encontram um caminho pelo SUS, né? Então, é uma cidade que tem esse acesso. Só que a imensa maioria das cidades no Brasil não tem esse acesso, né? Então, o que acaba Aqui a gente tem. Aí você tem. Cidade pequena tem. Então, pronto. Então, melhor ainda. Se você tiver um acesso a um parto natural, a grande questão que vai determinar se uma mulher vai ter uma parada cardíaca ou não, não é se o bebê sai pela vagina ou sai pela barriga.
São as outras coisas que estão no entorno disso tudo, entendeu? Se passou fome, se passou nervoso, se foram tiradas suas dúvidas, se, no caso, por exemplo, se for um parto normal, que o bebê sai pela vagina, só que o médico empurrar a barriga para o bebê sair, isso a pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma hemorragia interna, pode ter várias coisas. Então não é o fato de ser parto normal que é melhor, né? Assim como uma cesárea mal feita, onde a pessoa tem uma hemorragia ou uma anestesia que seja dada com muita dose, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então não é o fato do bebê sair pela vagina ou sair pela barriga que vai determinar isso, mas sim o conjunto do atendimento, entendeu? Certo. Muito obrigada. Certo? Então eu espero poder ter. Certo. E eu espero que você volte aqui Muito. para me contar. O fato de você ter um parto normal, a sua chance real de cesárea ela é apenas 0,2%, tá? É 99,8% o índice de parto normal para quem já teve um parto normal anterior. Então, Quero muito ter esse parto normal. Muito, muito, muito. vai fundo, porque a sua chance é grande disso. Tá ok. Muito obrigada. No dia que eu descobri